Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Hoje, 25 de janeiro, é aniversário de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. A cidade está completando 466 anos. Esta data foi escolhida em homenagem à fundação do Colégio dos Jesuítas, considerado o marco zero da maior capital brasileira. No dia 25 de janeiro de 1554, os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o colégio que seria o centro de educação e formação dos indígenas para se adequarem ao modo de vida dos jesuítas. Na semana que São Paulo comemora 466 anos, acontece a solenidade de passagem do Comando Militar do Sudeste. Na manhã de quinta-feira, dia 23, o general de divisão José Eduardo Pereira assumiu o Comando Militar do Sudeste em substituição ao general de divisão André Luiz Novaes Miranda. A solenidade de passagem de comando contou com a presença de diversas autoridades civis e militares. O Comando Militar do Sudeste é um dos 8 comandos militares de área do Exército Brasileiro, com sede na cidade de São Paulo. É o comando responsável pela 2ª Divisão de Exército e pela 2ª Região Militar. Inicialmente de gratidão, né? Gratidão a Deus por ter me dado saúde, eu poder chegar aqui até o final com muita saúde. Gratidão por todas as pessoas que me ajudaram nessa missão. Eu agradeci a todas elas ali, as principais, né? Não deu para falar todo mundo. Um sentimento assim de ter aprendido muito nesse tempo aqui em São Paulo. Leva muitos conhecimentos, muita experiência do trabalho com as nossas tropas paulistas. Uma gratidão assim de ter tido essa oportunidade de conhecer um pouco melhor a história de São Paulo, do povo de São Paulo, das tropas do Exército aqui em São Paulo. Gratidão de ter conhecido a sociedade paulista e esse relacionamento que ela tem com o Exército, que é ímpar. É o melhor relacionamento que existe, acho que em todos os estados. Esse aqui é especial realmente, é genuíno, é desinteressado. Eu acredito que 32, a nossa presença aí em 32, a participação que teve o Exército aqui deve ter contribuído para isso. E levo muita saudade disso tudo. Saudade de ter estado aqui, de ter percorrido esse estado todo, ter andado em todas as várias unidades, vários quartéis, essas estradas, essas paisagens maravilhosas, essa garoa. Que hoje nos abençoou, que Deus nos abençoou com uma garoa no dia da passagem de comando, e saudade das pessoas, principalmente daqui. Então esse é o sentimento, gratidão por tudo, por ter tido essa oportunidade, a Deus, e saudades. A minha felicidade de estar assumindo esse cargo, eu já tenho mais de 40 anos de serviço, e eu iniciei a minha carreira aqui no estado de São Paulo, em Lorena, no quartel de infantaria. E quando fui promovido a general, eu tive a satisfação de comandar uma brigada aqui no estado de São Paulo, que foi a Brigada de Campinas. Então essas duas experiências que eu tive no início da minha carreira e depois no início da carreira de general, foram experiências extremamente gratificantes. Pelo tipo de tropa, pela vibração da tropa, pela acolhida que eu recebi da população e também porque eu sou aqui de São Paulo, né? Então eu sou de Santo André e eu me sinto em casa aqui. O Exército, desde a sua criação, tem uma decisão sábia de não perpetuar os comandantes no quartel. Então, normalmente, via de regra, a cada 2 anos, os comandantes se substituem. E cada comandante que chega, ele constrói alguma coisa sempre de positivo. Isso é muito salutar, porque o militar não é dono de nada. Ele não tem patrão, ele cumpre missão. Hoje nós fizemos aqui a solenidade de passagem de comando da 2ª Divisão de Exército, do general Novaes para o general José Eduardo. Nós temos certeza de que haverá uma continuidade dos trabalhos e é a oportunidade que nós temos de agradecer aquilo que já foi realizado brilhantemente pelo general Novaes e temos a certeza que o general José Eduardo também desempenhará um trabalho excepcional aqui, conhecendo todo o seu histórico, a sua competência. As despedidas ao general Novaes, um grande comandante, um oficial, um comandante que marchou ao lado da Polícia Militar. Tivemos inúmeras situações em que trabalhamos juntos e agradecê-lo fraternalmente. E ao general Eduardo também nos apresentar e colocar a Polícia Militar à disposição nos projetos que a divisão tiver pelo bem de São Paulo e do Brasil. Antes da solenidade de passagem, aconteceu também a inauguração do Memorial da 2ª Divisão de Exército.
O comando da 2ª Divisão de Exército inaugurou na manhã do dia 21 de janeiro seu memorial. O objetivo é que o espaço demonstre a trajetória da presença das tropas operacionais do Exército Brasileiro no estado de São Paulo. Para a criação do espaço, a 2ª DE contou com o apoio da Sociedade de Amigos da 2ª Divisão de Exército, a SASD. O memorial conta com 8 módulos: Origens, Bandeirantes, Guerra da Tríplice Aliança, Revolução Constitucionalista de 32, Força Expedicionária, Revolução Democrática de 64, Mudança do Quartel-General para o Ibirapuera e Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Olha, a intenção aqui era fazer um resgate da história desde as origens, de toda a participação na história do Brasil das tropas do Exército que estiveram aqui em São Paulo. Estiveram e estão. Então nós fomos buscar lá as origens, que se considera a primeira atividade militar no Brasil, organizada pelos portugueses, que foi em 1542, em São Vicente, que foi uma mobilização dos brasileiros, dos portugueses, dos índios que estavam ali já, para defender ali, que era praticamente a nossa fronteira, as nossas riquezas, passando pelo papel dos bandeirantes, que eram atividades militares, depois a nossa participação nas tropas daqui lá no sul, na Guerra da Tríplice Aliança, e aí sim entrando nas tropas mais modernas, no que está aqui hoje em São Paulo, participação na Revolução de 32, muito importante. A inauguração do memorial visa justamente trazer para os mais jovens um pouco do conhecimento, destacando a participação dos heróis brasileiros nessas passagens de importância para a nossa história. A iniciativa aqui da 2ª Divisão de Exército, por meio do seu comandante, o General Novaes, é muito importante, no sentido de que a visitação aqui a este espaço possa contribuir para despertar nos mais jovens o valor do cumprimento do dever, desse espírito de cumprimento do dever, que não é relevante apenas para militares, para toda a juventude. É importante destacar esse aspecto também. Então esse memorial é espetacular, porque ele é faseado numa linha do tempo, onde nós vamos sentindo a presença do Exército de Caxias, que esteve aqui na Revolução Liberal de 1942, foi até aquele fato onde ele vai prender o nosso padre Feijó, e prossegue. Ou seja, então é uma história riquíssima e que merece ser conhecida. E para que ela seja bem conhecida, ela precisa ser bem contada. O papel do memorial é exatamente esse. É uma honra para a SASD estar participando ativamente deste memorial. Tenho a agradecer aos senhores mais uma vez pelo trabalho que têm desempenhado e a cobertura que têm feito, não só fotográfica, como também jornalística, trabalho que já fizeram também anteriormente na nossa festa de 27 anos e agora também dando continuidade a esse trabalho. Meu muito obrigado e tenham um bom dia a todos. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, há 17 anos no ar, parabeniza a cidade de São Paulo pelos seus 466 anos de história. Parabéns, São Paulo! São Paulo, teu jesuíta, com seu... Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Vitor Magnani. Ele é fundador do Instituto de Startups, mas é também presidente da Associação Brasileira Online e Offline. Somado a isso, ele foi um dos partícipes do iFood e atualmente está na Log. Porém, é autor de um livro também lançado em dezembro do ano passado. É um prazer tê-lo conosco. Cury, eu que agradeço e aproveito a oportunidade para te entregar o livro que eu escrevi em colaboração com a Caroline Marino, que aborda alguns dos temas que a gente vai conversar hoje, que é esse mundo das startups, que é quase secreto. Então a gente optou por ter um título abordando esses meandros das startups, chama O Mundo Quase Secreto das Startups, lançado pela editora Novo Século. Eu espero que você aproveite, inclusive tem uma dedicatória aqui para você, e muito obrigado novamente. Já que você escreveu um livro, por que você não nos conta o que é uma startup? Startup tem dois grandes objetivos. Um é resolver um problema e outro que o negócio seja escalável.
E para escalar o problema, aí entra a tecnologia. Então são 3 grandes ingredientes que somados a gente chega no que as pessoas entendem hoje no ambiente internacional e nacional como startups. Acontece que hoje muito empreendedor ou muitos negócios, até por uma dificuldade de entendimento do que é uma startup, acha que hoje abrir um negócio qualquer que seja é uma startup nos dias de hoje. Não. Então, primeiro, foco em resolver um problema, então necessariamente precisa ser algo inovador, porque senão o problema já estava resolvido. 2, ser escalável. E 3, usar a tecnologia para atingir esses objetivos. O que é que está mudando no mundo, se é que está causando toda essa movimentação na sua avaliação? Foi uma excelente pergunta, eu acho que ela é basilar para todos os funcionários de qualquer tipo de empresa e indústria e também para os empreendedores. Se tem alguma coisa que realmente está globalizada no mundo é a informação. Todos os outros ingredientes são questionáveis, fluxo de capitais, fluxo de pessoas, mas o acesso à informação é inquestionável. Isso porque a internet propiciou essa conexão entre diferentes pessoas de diferentes países. Eu vou usar uma imagem. Por favor. Do meu quarto, vestido pijama, com meia, eu consigo acessar em tempo real o banco de dados de uma universidade nos Estados Unidos. E eu consigo aprender algo novo e mais, aprendendo este assunto eu posso colocá-lo em prática. Então esse acesso à informação de maneira muito mais veloz fez com que novos negócios estejam ocorrendo a todo momento. Então o ritmo de transformação no mundo, que sempre se transformou, sempre mudou, aconteça de maneira mais acelerada. Então a gente está vendo na nossa própria existência, então a minha existência é muito ínfima perto da história da humanidade. Eu vou viver 100 anos, 120 anos com avanços da medicina, isso é muito pouco. Só que na minha existência eu vou ver indústrias enormes desaparecerem. É o exemplo da Kodak, que não existe mais, é o exemplo da Blockbuster, que representava as locadoras de vídeo, né? São alguns exemplos emblemáticos desse novo tempo, né? Eu tenho um filho de 2 anos, ele é fã da Galinha Pintadinha. A Galinha Pintadinha é um produto infantil que surgiu nos últimos tempos, pouco tempo, lá um pouco mais de 5 anos. E hoje ele está competindo com a Turma da Mônica, que construiu a sua marca durante anos, décadas. A duras penas. A duras penas. O dedo do Maurício de Souza está até torto, porque ele escrevia na mão aquele desenho. Então, é esse entendimento que eu acho que toda pessoa precisa ter. Seja para se atualizar, para a reentrada no mercado de trabalho, seja para promover esse tipo de inovação, esse tipo de pensamento internamente, seja para empreender. Bom, dentro desse cenário novo, se a gente puder reduzir a uma frase, toda vez que você muda a velocidade da informação, você muda o mundo. É mais ou menos isso. Exatamente, o mundo muda a partir do conhecimento. Desde o movimento da humanidade para a agricultura, passando pela Revolução Industrial, é esse compartilhamento do conhecimento que faz a engrenagem da história girar. Então as transformações derivam disso. Voltando para a startup agora, qual a vantagem de uma startup? As startups têm algumas vantagens. Se a gente for colocar em uma comparação com a indústria tradicional ou o setor privado tradicional, que gerou enormes benefícios até agora, as startups elas trabalham, com uma estrutura enxuta e 2, com muita tecnologia para, de fato, ter a implementação dessas novas formas de resolver o problema de maneira mais rápida. É o que em startup a gente chama de mínimo produto viável. Então vou dar um outro exemplo para deixar mais claro o que eu estou falando. Numa indústria tradicional, é muito comum a gente ver planejamentos por um longo período de tempo até você maturar
um produto ou um serviço e colocar no mercado. E muitas vezes você perde muito tempo nessa fase do planejamento. Uma startup com uma estrutura enxuta e com uma mentalidade, uma gestão voltada a teste e erro, que na verdade não foi a startup que inventou, isso é uma metodologia científica que vem desde Descartes, a startup consegue, num curto espaço de tempo, colocar alguma coisa no mercado, testar, obter esses dados, porque por meio da tecnologia o acesso a esse dado ele é mais apurado, é mais fácil você fazer o tabulamento desses dados, o tratamento desses dados, e por meio desses dados começar a reajustar o produto ou serviço, ou bem acabar com aquele produto e já ir para o próximo. Então esses pequenos negócios que utilizam a tecnologia focada em problema estão dando muito o que falar. Não existe um setor da economia que hoje não fale desse gênero startup que inclui outras espécies embaixo dele. Então vai dar muito mais a falar pelo jeito. Exatamente. Se você reparar bem, hoje os bancos tradicionais, e aí não temos muitos aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem os maiores bancos comerciais, 5 maiores bancos comerciais. Hoje, dentro da estrutura desses bancos, fala muito nas fintechs, que é uma espécie dentro do gênero startups. Isso está caminhando para o que na sua visão? Isso está caminhando para um novo modelo de ensino, um novo modelo de gestão de negócios. Então, para o modelo de ensino, basicamente é o seguinte: o meu filho que eu citei, que tem 2 anos de idade, quando ele for para o ensino fundamental, ele não vai para a escola para aprender que quem descobriu o Brasil é Pedro Álvares Cabral. Se do quarto dele, novamente, ele consegue colocar um óculos de realidade aumentada, entrar na caravela e cumprimentar o Pedro. Oi, Pedro, tudo bem? Ou seja, a escola, que sempre olhou por uma visão com base no conteúdo, passe a abordar outras coisas que hoje são praticadas e vistas dentro das startups. Né? Seja uma startup pequena, seja aquela startup parruda, aquela big tech que a gente sabe e conhece muito bem. Então, um dos elementos o modelo de ensino vai mudar. E por outro lado, os negócios, a gente vai ver que vão se transformar também. E por sua vez, os impactos disso na sociedade vão mudar. Então, de novo exemplificando. Hoje, o consumidor que teve acesso às facilidades de uma plataforma digital, então vamos pegar o exemplo de algumas delas, né? Seja o Mercado Livre, seja uma plataforma de delivery, seja uma plataforma de entrega, ele tem tanta facilidade ali, ele tem tantas formas de acessar e resolver o problema dele de maneira tão rápida que o hábito de consumo vem mudando. E vai mudar mais. Vai mudar cada vez mais. Então veja, pouco tempo atrás eu só pedia na minha casa pizza e esfirra. E veja, não é tanto tempo atrás não, 5 anos, pizza e esfirra. Hoje a gente pede salada, comida japonesa, na maior naturalidade. Né? Agora, dentro de tudo isso, é claro que existem óbices. Óbices tributários, óbices legislativos. Quais são na sua avaliação? Eles são inúmeros. Para cada espécie de startup, a gente tem um pacote de discussão, mas a gente tem também os macro temas. Tá? Mas fato é que se o negócio ele é inovador ou se ele é disruptivo, porque há uma diferença entre inovação e disrupção. Então, inovação eu posso ter uma melhoria incremental num processo. Tá? Disrupção significa que eu estou passando de um paradigma para outro. Exemplo, o Uber com o táxi. Antes tinha só o táxi, agora você tem o Uber também. Você passou até com a mudança do hábito de consumo para um novo paradigma. Essas mudanças de paradigma ou algumas inovações promovem impactos na sociedade. E esses impactos que promovem os debates legislativos, os debates tributários. Então vamos começar para o macro e a gente desce para alguns exemplos
das espécies de startups. Então, no macro, a gente tem, neste ano de 2020, uma grande discussão sobre a reforma tributária. Dentro da reforma tributária, você tem uma conversa sobre a criação do Digital Tax, que seria um novo imposto agregado a essas plataformas digitais. E veja, todas as plataformas digitais em atuação no país, sem exceção, já pagam tributos. O que você está falando claramente é aumento da carga tributária, é isso? O governo está indo buscar aumento da carga tributária e que vocês são contra, como nós somos contra qualquer aumento da carga tributária em qualquer atividade. Resumindo, é isso? Se for, de fato, colocado como um aumento de carga tributária, nós somos contra, né? Obviamente que a discussão macro da reforma tributária, ela pode chegar no entendimento em que você cria outro imposto, mas você tira de outros. Se reduz. Então você tem um cálculo que chega ou numa soma zero ou num cálculo, um resultado negativo. Então isso vai se dar nesses meandros de discussão. Então, nos detalhes onde a gente encontra o inferno. É verdade. Dentro desse cenário todo colocado, qual é o principal desafio 2020, além da reforma tributária? Por exemplo, aonde se busca recursos para uma startup? Quem te dá dinheiro para fazer isso? Porque, obviamente, você precisa de dinheiro para isso. A gente tem alguns grandes debates muito importantes, né? Então, eu vou citar 2 grandes debates dentro do setor financeiro, envolvendo as fintechs. Então, a gente tem Open Banking, que é o acesso a essa base de dados e que vai conseguir fazer com que essas fintechs ofereçam cada vez mais produtos para os contribuintes, seja bancarizado ou alguém que passe a ser bancarizado. E você tem de pagamentos instantâneos. Pagamentos instantâneos é aquele do QR Code, que por mais que seja uma linguagem que já era utilizada pelo mercado, o que se espera com pagamentos instantâneos é que de fato os pagamentos ocorram 24 horas, 7 dias por semana. Então eu quero transferir para você em poucos segundos. Eu não quero aquelas escalas e aquelas travas que o banco coloca até determinado horário. Sobre investimento, a gente tem um grande debate esse ano, que é o marco legal das startups. O Executivo, por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia e por meio do Ministério da Economia, preparou um anteprojeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional. Então você vai ter muita discussão aí pela frente. Vitor, nós agradecemos muito a sua participação, aos esclarecimentos dados à sociedade e desejar pleno êxito nessa caminhada e que não tenha apenas 2 empresas unicórnios, mas vários outros em startups, em toda a economia, que todos possam crescer, prosperar, progredir e serem bem-sucedidos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!